Bem, vamos passar aqui as questões do TD, né? São 16 questões, né? Dessas 16 questões, tem algumas questões que são básicas, né? Para a gente iniciar o raciocínio e pegando aos poucos. E tem algumas questões que já são da ESAF, inclusive de concursos desse ano. Então vamos começar aqui com a primeira questão, né? A primeira questão diz assim: 8 caminhos conduzem ao cume de uma montanha. Quantos modos uma pessoa dispõe para subir e descer usando caminhos diferentes? Vamos de novo. 8 caminhos conduzem ao cume de uma montanha. Quantos modos uma pessoa dispõe para subir e descer usando caminhos diferentes? Então vamos entender aqui o problema. Eu fiz um desenho aqui para ilustrar mais ou menos, tá certo? Então, você tem aqui o cume de uma montanha e para chegar até lá em cima, você tem 8 caminhos diferentes. Caminho 1, caminho 2, 3, até o 8º. Aí ele pergunta: quantos modos uma pessoa dispõe para subir e descer usando caminhos diferentes? Então, qual é a nossa primeira decisão? Decisão 1. Se você tem que subir, você vai ter que escolher um caminho. Escolher um caminho para subir. Então, a sua primeira decisão é essa: escolher um caminho para subir. Ora, de quantos modos você pode subir essa montanha? Se você tem 8 caminhos, então você pode escolher qualquer um dos 8. Então você tem 8 modos diferentes de subir essa montanha. Só que ele coloca uma restrição no problema. Quando você for descer, você não pode mais utilizar o caminho pelo qual você subiu. Então, segunda decisão. Decisão 2 a ser tomada: escolher um caminho para descer. Ora, de quantos modos eu posso descer dessa montanha? Qual é a restrição? Não vamos esquecer. Eu não posso descer pelo caminho que eu subi. Então, de quantas maneiras eu posso descer essa montanha? Se existem 8 maneiras para subir, só vão existir 7 para descer. Mas, Rivelino, por que 7? Porque a restrição do problema é que você não pode descer pelo caminho que você subiu. Então, número de modos de descer: 7 modos. Você tem 7 maneiras, 7 possibilidades de descer essa montanha. E agora vamos para a pergunta dele: quantos modos uma pessoa dispõe para subir e descer usando caminhos diferentes? Pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 8 vezes 7 modos. 8 vezes 7 maneiras. 7 vezes 8, se eu não me engano, deve ser 56. Faz tempo que eu estudo tabuado, mas deve ser 56. Bora lá. Questão 2. 8 cavalos disputam a corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? 8 cavalos disputam a corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Vamos ilustrar aqui os cavalos com letras, tá certo? Então, o cavalo 1 eu representei pela letra A, o cavalo 2 eu representei pela letra B, o cavalo 3 pela C e assim sucessivamente até a letra H, que são os 8 cavalos. Aí ele pergunta: quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Então você tem aqui o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Aí ele pergunta quantas são as possibilidades para os 3 primeiros lugares. Rivelino, qual é a decisão 1 a ser tomada? Bem, a decisão 1 a ser tomada é escolher o cavalo, escolher o cavalo que ficará, não tá que ficará não, né?
Vou colocar que chegará em primeiro. Escolher o cavalo que chegará em primeiro. De quantas maneiras, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro lugar? São 8 cavalos. Quais deles pode chegar em primeiro lugar? Qual a possibilidade? De quantas maneiras, quantas possibilidades eu tenho, quantas maneiras eu tenho para o primeiro lugar? Então, essa é a minha decisão 1. Escolher o cavalo que chegará em primeiro lugar. Então, eu tenho 8 possibilidades para o primeiro lugar. Qualquer um deles pode chegar em primeiro lugar. Então, eu tenho 8 possibilidades para o primeiro lugar. Decisão 2. Escolher o cavalo que chegará em segundo lugar. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo lugar? Ora, são 8 cavalos. Um já chegou em primeiro. Esse que chegou em primeiro não pode mais chegar em segundo. Ele não pode tirar o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Então, quantas possibilidades eu vou ter para o segundo lugar? Se um já chegou em primeiro e eram 8, então faltam 7. Existem 7 possibilidades para o segundo lugar. Então, para o segundo lugar, nós temos 7 possibilidades. E por último, a decisão 3 a ser tomada. A decisão 3 consiste em escolher o cavalo que chegará em terceiro lugar. Ora, são 8 cavalos. Se são 8 cavalos, já tem um que tirou o primeiro, já tem um que tirou o segundo. Quantas possibilidades eu terei para o terceiro lugar? 6. Os 6, qualquer um dos 6 que sobraram, podem tirar o terceiro lugar. E agora, Rivalino, o que é que ele pergunta? Como é que a gente vai responder? Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Usando o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6 possibilidades para os 3 primeiros lugares. Rivalino, 8 vezes 7 vezes 6 vai dar quanto? 336 possibilidades. Imaginem agora, se você não fosse usar uma técnica para desenvolver isso aqui. Você ia ter que colocar A, B, C. É uma possibilidade para o primeiro lugar. Depois A, B, D. É outra possibilidade. Depois A, B, E. É outra possibilidade. Para você contar isso aí de um por um, seria quase que impossível. Tá certo? Por isso a importância das ferramentas de contagem, né? O princípio fundamental da contagem é o princípio básico, mas resolve muitas questões. Então, número de possibilidades para os 3 primeiros lugares, 8 vezes 7 vezes 6, que é igual a 336 possibilidades, que é o item C da questão. Tá certo? Terceira questão diz assim: quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 3, 4, 5, 7, 8 e 9? Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 3, 4, 5, 7, 8 e 9? Vamos lá. Eu escrevi aqui para ajudar melhor. Quantos números de 4 algarismos? Vamos marcar as informações importantes. Nós vamos formar números de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Está aqui, os 4 algarismos. Um número de 4 algarismos, ele é formado por unidade, dezena, centena e unidade de milhar, usando o nosso sistema de numeração decimal, né?
Então, quantos números de 4 algarismos distintos? Opa, não se pode repetir os algarismos. Um algarismo utilizado na unidade milhar não pode mais se repetir nas centenas, nem nas dezenas, nem nas unidades. Então, quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 3, 4, 5, 7, 8 e 9? Rivelino, quais as decisões a serem tomadas? Vamos lá. Decisão 1. Escolher o algarismo das unidades de milhar. Eu quero escolher o algarismo das unidades de milhar. Quantas possibilidades eu tenho dessas daqui para ocupar o algarismo das unidades de milhar? Ora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. Qualquer um desses 6 podem ocupar as unidades de milhar. Então, escolher o algarismo das unidades de milhar, eu tenho 6 possibilidades. Eu tenho 6 maneiras diferentes. Eu tenho 6 opções para colocar na unidade de milhar. Então, a decisão 1 eu posso tomar de 6 maneiras. Decisão 2. Ora, a decisão 2 seria o quê? Escolher o algarismo das centenas. O algarismo das centenas. Quantas possibilidades eu tenho para ocupar o algarismo das centenas? Fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, Rivelino. Cuidado. Eu tenho 6 dígitos. Um deles já foi utilizado na unidade de milhar. Então, para as centenas, eu só vou ter quantas possibilidades? Só vou ter 5 possibilidades. Mas por que 5, Rivelino? Por que não os 6? Porque lá no problema ele vem dizendo assim: quantos números de 4 algarismos distintos? Não pode haver repetição de algarismos. Então, unidade de milhar são 6 possibilidades, centenas, 5 possibilidades. Tá certo? Porque o algarismo que for utilizado na unidade de milhar não pode ser mais utilizado na unidade, nas centenas. Decisão 3. Escolher o algarismo das dezenas. Escolher o algarismo das dezenas. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das dezenas? Vamos lá. São 6 dígitos. Já foi utilizado um dígito na unidade de milhar, um dígito nas centenas. Sobraram quantos para as dezenas? Quantos dígitos? Sobraram 4 dígitos para as dezenas. Então, existem 4 possibilidades para as dezenas. E, por último, escolher o algarismo das unidades. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das unidades? De novo, são 6 dígitos. Já foi utilizado um na unidade de milhar, um nas centenas, um nas dezenas. Então, sobraram quanto para as unidades? Sobraram 3 possibilidades. Rivelino, e agora? Agora é fácil. Pelo princípio fundamental da contagem, o total de números de 4 algarismos distintos que podem ser formados com esses dígitos são 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, de todos os números de 4 algarismos, aliás, usando somente esses dígitos, quando eu for formar números de 4 algarismos, eu consigo formar 360 números distintos, né, diferentes, de 4 algarismos, em que esses algarismos são todos diferentes.
Você fazer isso aqui manualmente, de um por um, não tem sentido. Por isso que eu disse no início que a análise combinatória consistia em quê? Em resolver problemas de contagem que envolvam subconjuntos de um conjunto limitado. Tá certo? Nosso conjunto limitado tem vários subconjuntos. Nesse caso, 360. Então, resposta 360. Daqui a pouco a gente volta para continuar o resto das questões. Até mais.